Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo módulo do nosso curso de Semiologia. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos os alunos que serão futuros médicos hoje, no 18 de outubro, uma data muito importante, uma carreira fantástica, a qual me orgulho aí de fazer parte junto de vocês. E o professor Mutarelli pede desculpas pelo pequeno atraso, e foi vítima do velho trânsito de São Paulo, né, professor? Mas nós entraremos aí na nossa aula muito especial. O professor Berval também é o nosso presidente da sociedade, também coordenador do evento, não pôde estar presente, a qual eu o parabenizo aí pela organização. Sem mais delongas, vou novamente apresentar o professor Mutarelli. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo de Neurociências do Hospital Sírio-Libanês, o qual vai nos abrilhantar com a nossa segunda etapa do nosso curso de Semiologia. Eu aproveito para falar para todos os acadêmicos que ainda dá tempo de divulgar, fazer a inscrição do evento. Por enquanto, as aulas estão sendo somente ao vivo. Estamos trabalhando junto com a TI da SBN para disponibilizar todas as aulas futuramente, mas ainda realmente só prestigiando quem está assistindo ao vivo com a certificação. Professor Mutarelli, mais uma vez, é um grande prazer. Tenho certeza que a noite vai ser brilhante. E os acadêmicos podem usar o chat do YouTube e vão colocando as suas dúvidas, mediante a apresentação vai ocorrendo, e nas inserções do professor, nós vamos aí tirando essas dúvidas. Professor Mutarelli, com a palavra, obrigado novamente pela disponibilidade, sei o quanto é corrido, mas nós vamos aí no ritmo que for necessário. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado do convite e espero que todos aproveitem. Hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais pesado do que semana retrasada, porque eu acho que eu e o Nicolas nos entusiasmamos vocês vão ver que é bastante coisa. Bom, vamos começar pela aula de visual, e essa figura é uma figura do Kandel, mostrando como é que a gente identifica as pessoas, né? Você vê que os olhos da gente escaneia entre um olho e o outro. Acho que o olho é onde a gente olha para as pessoas, a gente olha no olho, né, em geral, e, portanto, o reconhecimento facial é muito em relação aos olhos, nariz, boca e o contorno. De qualquer maneira, essa figura aqui representa mais ou menos tudo que eu vou falar da aula de hoje de visual. Primeiro, a acuidade visual. A acuidade visual só se dá na fóvea. Se você estiver olhando para esta figura aqui, você não consegue distinguir se é um homem ou uma mulher dando aula aqui, você sabe que está naquele lugar. Se você precisar olhar, você, como fez aqui, de pular de um olho para o outro, você pode pular de uma figura para outra ou de uma figura para outra, mas a verdade é que você olhando não diretamente, né? Mesmo que você olhe para o meu rosto aqui em cima, vamos dizer, você não consegue ler nem meu nome, nem muito menos o nome do Nicolas. Ou seja, para a gente enxergar corretamente, a gente precisa da acuidade visual da fóvea, onde a imagem é mais nítida. Agora, é extremamente importante a visão do campo, porque senão como é que você vai procurar o outro olho ou outra figura e assim por diante? Tanto que pessoas com glaucoma têm muitas vezes visão 20 por 20 e uma visão tubular, eles são cegos funcionais. Amanhã, quando vocês tiverem oportunidade, faz um cano de jornal e olha por ele, só por cano de jornal, você vai ver como é extremamente difícil você andar pelos corredores e se orientar no espaço. Ou seja, não é só importante a acuidade visual, mas também
o campo visual para você se orientar. E isso, de pular de um lado para o outro, é da motricidade ocular. A gente tem que jogar os dois objetos, o objeto a ser observado, o olho, na fóvea dos dois olhos. E, portanto, a motricidade ocular serve para a gente colocar o objeto a ser observado na fóvea dos dois olhos. E é por isso que, muitas vezes, o paciente que tem uma dificuldade da motricidade ocular, ele tem visão dupla, isso quando ele percebe que é dupla, porque muitas vezes o paciente não vai queixar de visão dupla, ele vai queixar de embaçamento visual. Se ele disser que está enxergando duplo, quebrou seu galho, vamos direto para a motricidade ocular. Mas, se não, a sequência que eu coloquei aqui é mais ou menos a sequência deste reconhecimento facial. É a fóvea para a acuidade visual, o campo visual para a orientação da gente e a motricidade ocular para que o objeto seja colocado na fóvea das duas vistas. E aí vai. Em primeiro lugar, e não quer andar o slide, não sei por quê. Agora, vamos ser aqui. Então, a acuidade visual, hoje em dia, no celular, tem várias tabelas que mudam as letras, né, o que facilita bastante, mas você vai fazer o uso de tapar um olho, faz a vista de um olho, faz a vista do outro. Como é que distingue se o defeito, né, de acuidade visual é um defeito de refração e, portanto, um defeito oftalmológico de um problema neurológico das vias visuais, do nervo, do quiasma, da radiação, do trato, do lobo occipital? Como é que a gente distingue se a lesão é neurosensorial ou se a lesão é de refração? É usando o pinhole, aquele tapa-olho cheio de furinhos. Espera aí que eu tenho um aqui na bolsa. Um segundinho, deixa eu mostrar. É capaz de não dar para ver os furinhos, mas é um tapa-olho com furinhos. Você tapa um olho e o outro com os furinhos. Os furinhos tiram os defeitos de refração. Você põe um olho tapado e põe o pinhole de buracos de agulha, né? Buracos de agulha. Se a visão melhorar com o pinhole, isso significa que este é um defeito de refração, manda para o oftalmologista. Se não melhorar com o pinhole, é um problema neurológico, manda para o neurologista. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu explico novamente nas questões. Mas a ideia é simples. Os furinhos eliminam o problema de refração, e se não melhora, então, é neurológico. Se melhora, problema de refração, vamos ao oftalmologista. Muito bom. Acuidade visual é isso. Uma instrução para a acuidade visual importante. Você tem que ir no limite da acuidade visual do paciente. O que significa? Que ele tem que acertar pelo menos metade. Ele não tem que acertar tudo. Se ele acertou tudo, ele não chegou no limite dele. Então, você tem que chegar no limite. Ele tem que acertar pelo menos metade. Menos da metade ele já não acertou, você põe um degrau acima, metade ou mais que a metade, você chegou no local, tá bom? Na acuidade do paciente, aí você classifica aqui conforme o que ele consegue enxergar. Se ele não consegue enxergar esse E,
você vê se ele enxerga dedos, se ele não enxerga dedos, se ele tem percepção de luz ou não tem percepção de luz, tá bom? Muito bom. Como eu falei, a FOV aqui é responsável pela acuidade, mas a orientação para onde nós vamos movimentar é os campos visuais. A coisa é complexa, calma, respira fundo e pensa. Primeiro, quando você for falar dos campos visuais, primeiro você nomeia o defeito do campo. Depois você para pensar. Então, aqui vai. Cada olho enxerga todo o campo visual, ou seja, se eu tapar este olho aqui, eu vou enxergar as duas partes do campo visual, tanto o quadrante superior quanto o inferior, tanto de um lado quanto do outro. Importante você colocar o paciente, no apontador, olhando bem no meio do alvo que você resolveu. E tapa um olho, faz primeiro com um olho e depois com o outro, para ver o tipo de defeito que tem. Aí já começa a confusão, que é, como isso funciona como uma câmera, o que está de um lado vai para o outro, ou seja, o vermelho aqui está à esquerda, ele vai para a direita, e o que está em cima, o vermelho está em cima, ele vai para baixo. Porque isso aqui é como uma câmera, ele inverte tudo ao penetrar aqui pela pupila, tá bom? Já começa a confusão aí. Aí, ó, cada nervo óptico enxerga todo o campo visual, com exceção, por exemplo, que se eu tapar esse olho aqui, eu não enxergo um pedacinho do lado de cá, do lado do olho que está tapado. Por quê? Tanto por conta do nariz, e, portanto, algumas pessoas enxergam menos que outras, não é verdade? Mas por conta do campo visual. Então, a gente enxerga um pouco mais com um olho do que do outro. Muitas vezes o paciente tem um defeito de campo visual retroquiasmático, eu já volto nisso, e ele acha que o olho não enxerga direito. Não é o olho que não enxerga, né? Porque aqui para trás é metade do campo visual de um olho e metade do campo visual do outro. Já vamos falar disso, só mais um minuto. Então, é importante dizer aqui que cada nervo óptico enxerga e passa as vias de todo o campo visual, tá bom? No quiasma, o que acontece? As fibras da retina nasal que observam o campo temporal, veja como fazem confusão, né? Mas veja que as fibras da retina nasal conseguem enxergar essa porção a mais do que do outro olho. As fibras da retina temporal desse olho não conseguem enxergar essa porção externa aqui, que dá um campo visual específico, já vamos falar, né? A heminopsia bitemporal. Ou seja, as fibras da retina nasal de um lado cruzam para o outro. De um lado, cruza para o outro. De maneira que tudo que estava à esquerda passa para o lado direito. Tá bom? Tudo que estava de um lado passa para o outro. Tanto pelo efeito da câmera, quanto pelo efeito do cruzamento das fibras no quiasma óptico, tá bom? Ou seja, toda lesão retroquiasmática vai causar uma hemianopsia homônima contralateral à lesão. Homônima porque você vai fechar um olho e ele perdeu a vista à esquerda, e você vai fechar o outro olho, também vai perder a vista à esquerda, e, portanto, os dois têm o mesmo nome de hemianopsia à esquerda, tá bom? Quanto mais você for para a porção posterior do trato óptico
para a radiação óptica para os lobos occipitais, mais congruente essas imagens ficam, mais pareadas elas ficam. Quando você fizer uma campimetria de confrontação, já mostro já para vocês, um lado, um olho perde exatamente o mesmo campo do outro, exatamente igual. Já no trato óptico, se houver uma lesão parcial, a hemianopsia será incongruente. Uma porção vai ser maior do que a outra no seu defeito. E aqui, as lesões quiasmáticas causam hemianopsia bitemporal. O paciente não enxerga este pedaço e este pedaço, de maneira que ele vive esbarrando, batendo o carro de lado dos dois lados, tá bom? Muitas vezes não percebe que perdeu o campo visual, porque ele continua se orientando com o pouco de campo que sobrou e a acuidade dele é perfeita. É só mesmo o fato de ele estar esbarrando o ombro no batente da porta e raspando o carro é que você faz a suspeita de que isso está acontecendo. E aqui, as várias lesões possíveis, e como eu disse para vocês, ó, a lesão número 1, a lesão do nervo óptico, faz você perder a vista daquele olho. Você tem uma amaurose monocular daquele olho. O juncional, que é este segundo aqui, você pegou este número 2 aqui, ó, porque as fibras aqui da retina nasal, elas dão uma subidinha aqui, ó, para depois virem para cá. Então, você pega um pedacinho das fibras, né, uma quadrantonopsia superior contralateral, com a perda da vista toda homolateral à lesão. Já a hemianopsia bitemporal é a lesão do quiasma. Como nós falamos, a gente perde este pedacinho aqui de cada uma e, portanto, a gente tem uma hemianopsia bitemporal. E as lesões retroquiasmáticas, como vocês podem ver, todas elas são contralateral à lesão, todas elas contralateral, mas, de novo, quanto mais próximo aqui do lobo occipital, mais congruentes elas são. E reparem que, de uma certa maneira, estas lesões aqui atrás poupam a fóvea. Por que elas poupam a fóvea? Especialmente porque a fóvea tem uma representação enorme e, portanto, você teria que lesar todo o lobo occipital, praticamente, ou pelo menos toda a ponta do lobo occipital, para perder a fóvea como um todo aqui. E isto não é possível, caprichosamente, alguma lesão muito lá atrás que vai respeitar isso. Eu, sinceramente, nunca vi esse tipo de lesão, tá bom? Para facilitar a vida de vocês, então, as hemianopsias bitemporais são quiasmáticas, as lesões retroquiasmáticas causam uma hemianopsia contralateral à lesão. Já as lesões do nervo óptico causam perda da visão de um olho só. Muito bom. A gente viu o paciente, a acuidade dele visual estava normal, o campo visual estava normal. Próximo passo, fundo de olho. Esse fundo de olho aqui é um fundo de olho normal, só para mostrar algumas características de um paciente que não tem o papiledema. O papiledema é uma urgência, significa que esse paciente tem uma hipertensão intracraniana. Não só ele pode ficar com sequelas, como pode vir a falecer. A hipertensão intracraniana é uma lesão potencialmente muito grave. E, portanto, é importante reconhecer se o paciente tem hipertensão intracraniana ou não. Sendo esse um fundo de olho com a papila normal, repare que
a gente diz que a papila é nítida porque você consegue ver o nervo óptico e a retina que está aqui, ó, tá bom? Dá para ver perfeitamente. Essa aqui é a retina nasal e essa aqui é a retina temporal, tá bom? Como eu sei? Porque aqui está a fóvea. Aqui está a fóvea. Então, os vasos contornam desse jeito aqui, e, portanto, essa aqui é a retina temporal. Primeiro, dá para você ver que o nervo está escavado aqui. Segundo, que a borda da papila está nítida. A borda nasal pode estar um pouquinho borrada, não é problema ter esse tipo de borramento aqui. Quando o indivíduo vai começar com hipertensão intracraniana, o borramento da papila será, né, nos polos, tá bom? Não na retina nasal. Vocês reparem que é possível ver a artéria saindo aqui, a veia entrando em toda a sua extensão. Não há um pedaço que você deixe de ver. E não vemos aqui nem hemorragias, nem exudatos. Eu vou advertir vocês antes da próxima figura, que na próxima figura ela está aumentada em 3 vezes. Portanto, isto aqui está aumentado em 3 vezes para mostrar alguns detalhes. Não é porque o indivíduo está com papiledema que a papila aumenta de um lado para o outro. Não. Um lado é igual ao outro. Só que está aumentado em 3 vezes por conta de mostrar detalhes para vocês. É esse aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Primeiro, você já não vê mais nitidamente onde começa a retina, onde começa a papila, né? Se você fizer um esforço de imaginação, dá para perceber que o nervo está saindo da tela, né? É como se isso aqui fosse um morrinho, ó. Tá vendo? Digo isso porque antes de a papila estar borrada do jeito que está, e antes de ter outros sinais, a primeira coisa é uma coisa mecânica, em que o nervo óptico empurra mesmo a porção posterior do globo ocular e, portanto, onde sai a papila, ela está para frente. E eu acho que é possível, imaginando, você ver isso aqui, tá bom? Terceiro, repare que você não consegue ver, ó, como se ela sumisse aqui dentro de uma nuvem, ó. E mesmo as que somem aqui, ó, depois elas voltam. Tá vendo, ó? Então você perde a continuidade dos vasos. E podemos ver exudatos e hemorragias. Então, essa é uma hipertensão intracraniana. Bom, nós fizemos também um fundo de olho, e o fundo de olho do paciente é normal. Como é que a gente avalia agora a motricidade ocular? Uma vez que muitos dos pacientes com diplopia não vai queixar de visão dupla, vai queixar de embaçamento visual. Você fez tudo isso até agora e não ficou claro por que o paciente tinha embaçamento visual. Possivelmente porque tem um problema de motricidade ocular. E aqui vai, como eu falei para vocês, a importância da motricidade ocular é jogar o objeto a ser observado na fóvea. Ou seja, no caso aqui, se eu quero analisar o pico da montanha, você vai fazer uma divergência, o olho vai abrir um pouquinho mais do que se você quiser observar a árvore que está perto de você, você vai aduzir ambos os olhos para jogar na fóvea a árvore, não mais o pico. E, portanto, se o indivíduo, por exemplo, tem um estrabismo convergente, que ele gostaria de enxergar o pico, mas ele não está conseguindo abduzir os olhos,
ele vai ter uma visão dupla, 2 picos ao invés de 1, e vice-versa. Como é que a gente analisa a motricidade ocular? Primeiro, as primeiras coisas, vamos por nome nos bois. Causas de diplopia, isso depois vocês podem olhar, mas o importante é que tem causas não neurológicas, especialmente de refração, né? Que poderia resolver a visão dupla com aquele pinhole que falamos lá atrás, ou psicogênica. Lembrar que visão dupla ou múltipla monocular muitas vezes não é psicogênica, é uma lesão do córtex cerebral. Diplopia monocular ou multiplopia monocular, pensar em lesão do lobo occipital, e não da motricidade ocular, como nós vamos ver daqui a um minutinho. O jeito fácil de guardar quem faz o quê e quais são os músculos para cada nervo, lembre-se que nós temos 6 músculos e que o nervo abducente, o 6º nervo craniano, inerva o reto lateral, e ele é responsável pela abdução do olho. E o troclear é responsável pelo oblíquo superior. E o oblíquo superior serve para rodar o olho e para quando o olho está aduzido, quando o olho está para dentro, ele abaixa o olho, tá bom? Então, vamos de novo, ó. O 6º nervo é o reto lateral, o 4º nervo é o troclear. Todos os outros são inervados pelo oculomotor. Vamos nomear o reto superior, o reto medial, o oblíquo inferior, o reto inferior, o elevador da pálpebra e a dilatação da pupila. Tudo isso faz o terceiro. Desculpa, a contração da pupila. O reflexo fotomotor, você jogar a luz e a pupila contrair. O que faz cada um destes músculos? O reto superior eleva o olho, o reto medial aduz o olho, puxa o olho para dentro, o reto inferior abaixa o olho e o oblíquo inferior roda para o lado ao contrário o olho, né? O oblíquo superior faz a inciclodução, o exciclodução é o oblíquo inferior. E quando o olho está para dentro, quando o olho está aduzido, quando o olho está aqui para dentro, o oblíquo inferior eleva o olho, tá bom? Vamos ver isso de outro jeito aqui. Como é que a gente analisa a diplopia? Pense que cada um destes músculos agem conjuntamente para você olhar para um lado, para cima para o lado, ou para baixo para o lado. Ou convergir ou divergir. O par de músculos é o seguinte, deixa eu voltar uma figura de novo, que é o seguinte. Se você vai fazer o olhar lateral, no nosso exemplo aqui, desse indivíduo para a esquerda, ele vai contrair o reto lateral do olho esquerdo e o reto medial do olho direito. E vice-versa. Se você vai olhar, no caso aqui desse senhor, para o lado direito dele, né, no nosso lado esquerdo, quem faz isso é o reto medial do olho esquerdo e o reto lateral do olho direito. A mesma coisa aqui. Se para você olhar para cima, você contrai o reto superior,
e o oblíquo inferior. Quando o olho está para dentro, o oblíquo inferior é que leva o olho. E para baixo, o reto inferior e o oblíquo superior, quando o olho está para dentro novamente. Só para mostrar para vocês por que o oblíquo superior roda o olho para dentro, o oblíquo inferior roda o olho para fora. E quando esse olho está para dentro, você alinha esses dois músculos aqui, ó, o oblíquo superior e o oblíquo inferior, e o oblíquo superior vai abaixar o olho e o oblíquo inferior vai elevar o olho. Aqui, ó, se o olho estiver nesta direção aqui, ó, quando este músculo contrair, esse olho vai abaixar e assim por diante. Muitas vezes, a observação da lesão troclear é muito difícil, mas o indivíduo, muitas vezes, tem um desvio isquio, um desbalançamento entre um olho e outro, e que você compensa deitando a cabeça para o lado são, e você descompensa abaixando o olho para o lado lesado. Isso é um truque bom, porque a hora que você inclina a cabeça e tapa um olho e tapa o outro, o olho vai querer jogar o objeto na fóvea e ele vai fazer o jogo dessa musculatura. Como é que a gente faz para enxergar e saber que músculo que está lesado? Primeiro, você vai identificar a posição do olhar em que ocorre a maior distância entre as imagens diplópicas. E, portanto, primeiro você descobre onde que as imagens mais se separam, tá bom? E aí você vai analisar, nesse lugar que as imagens mais se separam, o olho, que o músculo está fraco, ele não consegue jogar o objeto que a gente está observando na fóvea, tanto que você está vendo duplo. A imagem do olho com a musculatura fraca, a imagem do olho lesado, não cai na fóvea. E, portanto, ela parece mesmo um espectro. A imagem não é tão nítida, porque ele não está jogando na fóvea. É como um fantasma que você visse através dele só o vulto ali na sua frente. E o olho que está com a musculatura íntegra, ele joga o objeto na fóvea e, portanto, a imagem do olho bom é bem nítida. Às vezes o paciente não consegue contar isso. Vamos para o passo seguinte. A imagem que não cai na fóvea, em geral, é a imagem mais excêntrica. Ou seja, se eu tenho diplopia para o meu olhar à direita aqui, eu vou ter uma imagem dupla à direita. A imagem mais de fora, a mais excêntrica, é a do olho lesado. E assim por diante nos outros músculos. Mas o truque melhor mesmo é você fazer o cover test de um lado para o outro. Por quê? Se o paciente está com uma paresia e não uma plegia, na hora que você tapa o olho bom, o olho lesado joga a imagem na fóvea e dá um pulinho para poder jogar a imagem na fóvea. E quando você voltar para o olho, tapar o olho lesado, ele volta a olhar com o olho bom na fóvea. Então, primeiro, deixa o indivíduo olhar para onde você quer analisar, especialmente para onde a imagem estiver mais diplópica, e daí você tapa um olho e tapa o outro, e você vai ver que o olho fraco vai pular e o olho bom vai ficar parado.
Eu acho que o vídeo roda, vamos ver se ele roda. Puxa vida. Espera aí que eu vou ver outro. Não acredito. Um minutinho, pessoal. Listen to the word fixation movement of the right eye. Turning the right eye. Vou pôr de novo sem som e vou explicar para vocês. Ó, presta atenção. Quando começar o vídeo, ele vai tapar o olho bom. Então, imediatamente, presta atenção que o olho vai se movimentando. Presta atenção. E depois, ao final do vídeo, ele vai destapar e vai tapar o olho ruim e o olho bom não vai se mexer. Presta atenção. Ó, mexeu. Vamos de novo. Mexeu. Agora, do outro lado, ó. Não mexeu. Não mexeu. Deixa eu mostrar esse outro também, que está bem claro. Ó. Bem nítido aquele pula o olho, tá vendo? Muito bom. E, por fim, falar para vocês da oftalmoplegia internuclear. A oftalmoplegia internuclear ocorre, e tem esse nome, porque é a lesão entre o núcleo do abducente e o núcleo do óculo motor, para a visão lateral. Ou seja, não é uma lesão nem de músculo, nem de nervo, nem do núcleo, que é o que nós falamos até agora. Até agora, essas coisas de diplopia que a gente está falando, a lesão é ou no núcleo, ou no nervo, ou no músculo. No caso aqui, é em nenhum desses lugares. No caso aqui, é a lesão do fascículo longitudinal medial. Por quê? Quem coordena a mirada lateral é o abducente. E ele manda, portanto, para a motricidade ocular do reto lateral, direto do abducente para o reto lateral. Porém, para o óculo motor, ele manda através do fascículo longitudinal medial até o óculo motor e do óculo motor ao reto medial. No caso aqui, ó, é uma paciente minha com esclerose múltipla, já vou mostrar para vocês já, em que ela tem essa oftalmoplegia internuclear, bem no trajeto entre o sexto nervo e o terceiro nervo, né? O sexto núcleo e o terceiro do lado contralateral. Em geral, especialmente nas lesões como esclerose múltipla e outras,
como o fascículo longitudinal medial anda pareado um lado com o outro, é muito comum que a oftalmoplegia internuclear ocorra dos dois lados, mas pode acontecer de ser de um lado só. E aqui vai, espero que o vídeo rode, se não rodar a gente vai usar o mesmo truque de... Caramba. Vamos partir para a agressão, não é verdade? E aqui está a oftalmoplegia internuclear. Essa é da paciente com... Repare quando ela vier para cá, ó, como esse olho pula. Ó. E quando ela vai para lá, como esse olho pula. Ó. Ó. Por mais que a dificuldade é de movimentar o olho para a adução, o que você repara mais é nesse nistagmo do olho abduzido. Deixa eu mostrar outro para vocês. Olha, ela quis fechar o olho, não conseguiu, ó. Não tem uma boa motricidade da boca. E agora, ó, como esse olho não vem tanto, ó, esse olho não vem tanto, mas o olho abduzido faz um nistagmo, tá vendo? Vou voltar para vocês, espera lá. Ó, presta atenção. Quando ela vai olhar para o lado, ó, o olho abduzido pula, ó. Mas que o olho aduzido não movimenta tão bem. Vamos de novo, ó. Muito bom. E, por fim, imagine que em todos esses casos os pacientes colaboraram e, como eu pus no programa de vocês, eu disse que vamos ver como é que avalia o paciente em coma. A motricidade do paciente, motricidade ocular do paciente em coma. O paciente não vai obedecer você, ele está em coma. Não adianta você falar para ele, olha para a direita, olha para a esquerda. Não entendi por que não abriu. Pronto. Deixa eu só por lá atrás. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E, portanto, a gente pode lançar a mão ou da manobra dos olhos de boneca, ó, o tronco encefálico intacto, você vira a cabeça para um lado, o olho vai para o outro, e vice-versa. Mas você pode lançar a mão tanto da água fria quanto da água quente. Eu não gosto muito de usar água quente e água fria, a não ser para a gente observar, por exemplo, atestar a morte encefálica. Porque se o paciente não está em coma mesmo, se ele está ligeiramente rebaixado e tudo, vai ficar com uma tontura terrível, um baita de um nistagmo e tudo. Então, eu prefiro os olhos de boneca, que vocês vão ver que é bem eficiente, dá para ver direitinho. E a lesão do fascículo longitudinal medial, que eu mostrei para vocês agora, ó, quando você vira a cabeça para um lado, o abducente contrai, mas o reto medial não. E o paciente não vai ter nistagmo. E se ficar em dúvida, de novo aqui, ó, você pode fazer a água fria de um lado e do outro, que você vai observar que o reto medial do contralateral não está funcionando, obviamente. E quando você tem uma lesão do aparelho como um todo, não adianta, nada vai se movimentar, nada disso vai se movimentar.
tá bom? E deixa eu mostrar para vocês o vídeo, espero que passe, mas senão a gente parte para a agressão de novo. Funcionou ontem isso aqui. Ah, vai funcionar. Não, não vai funcionar. Vai. Ó, esse aqui, o reflexo óculo cefálico é negativo. Vou pôr de novo. Ó. A gente não observa a movimentação do olho. Já esse outro paciente aqui, ó, repare como dá para ver que o olho vai para o lado ao contrário do que o colega que está examinando vira a cabeça. Especialmente dá para ver isso na volta. Presta atenção. Agora, ó. Vamos de novo. Ó. Tronco íntegro. E em relação à motricidade ocular e visual, ainda temos aula de tontura. Eu acho que a gente podia responder as perguntas de acuidade visual, vias ópticas e motricidade ocular, para depois falar de ataxia. Dúvidas, pessoal? Professor Mutarelli, o pessoal não deixou nenhuma dúvida ainda, mas teve um aluno outro dia que me perguntou como é que seria a campimetria, por exemplo, de um paciente com glaucoma. Isso seria muito diferente do que o senhor explicou? Como é que seria a característica? Boa pergunta. Boa pergunta. E já vou emendar não só do glaucoma, como do uso da vigabatrina, que a gente precisa ficar de olho, porque senão o paciente perde a vista. É muito curioso que pessoas com glaucoma, hipertensão intracraniana ou o uso da vigabatrina, que põe o campo visual a perder, quando ele queixar de perda visual, ele já perdeu tudo que tinha que perder. Por quê? E é isso que é importante saber da campimetria. Porque a campimetria ela vai da periferia para o centro, ela vai contraindo o campo visual, até que chega próximo da fóvea ou na própria fóvea. Ou seja, você perde todo o campo visual. Então, uma perda concêntrica da visão. Quem sabe até a gente pode, já que não temos outras perguntas, quer ver? Espera aí. Vamos ver se a gente consegue mostrar um aqui. Espera aí. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí. Aqui. Professor, acho que o pessoal está tímido. Me mandaram aqui no WhatsApp, pessoal. Pediram para o senhor explicar sobre o pinhole novamente, quando é doenças oftalmológicas ou neurológicas, a diferença. Já vou falar já. Dá um segundinho. Aqui. Deixa eu só mostrar o que o aluno perguntou aí da... Share screen. Share screen. Estão vendo minha tela? Está perfeito. Então, o que acontece é mais ou menos como está aqui, ó, que a pessoa vai perdendo de, vamos dizer, ela enxergava até aqui, depois ela passou a enxergar aqui, e assim por diante, você vai perdendo, como nesse exemplo aqui, ó, nesse outro aqui, ó, você vai perdendo a periferia. Quando chegar aqui na fóvea, o paciente já não enxerga mais nada e já está prejudicado por resto da vida. Aliás, isso, viu? O jeito de acompanhar, por exemplo, um pseudotumor, né, uma hipertensão intracraniana benigna, que não é benigna porque o cara fica cego, né, é pela perimetria, pela campimetria,
que vai contraindo. O risco desses pacientes é esse: vigabatrina, hipertensão intracraniana e glaucoma, tá bom? A história do pinhole é interessante. Deixa eu ver se eu tenho outra figura para mostrar, porque não ficou claro. Espera aí. Acho que eu tenho uma figura dele, espera aí. Quem sabe eu tenho aqui. Não. Já sei onde eu tenho, espera aí, no livro. Espera aí. Opa. Aqui, ó. Vou ampliar aqui. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, ela não mudou, não. Tá, eu vou mudar, espera aí. Vou mudar a tela. Espera aí. Então, isso aqui, ó, é a Agora figura sim. do meu livro. A figura do meu livro. Eu vou ampliar aqui, guardadas as proporções, só para vocês me verem, ó. É isso aqui, ó. Tá bom? Desse tamanho aqui, que você vai tapar um olho e outro. Mas aqui, ó, vou ampliar só para vocês verem que isso aqui é tudo furadinho, ó. Tá vendo? Que é tudo furadinho. Então, esses furinhos aqui, o indivíduo tem que olhar através deles. Você vai tapar um olho com o crachá, com o outro que seja completamente fechado, e o olho que você está observando, você vai pôr esse aqui na frente. E deixa ele procurar as letras do Snelling, por exemplo. Vai. Se o indivíduo melhorar com esse pinhole, certeza que a lesão é oftalmológica, um problema de refração. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Perfeito, professor. Acho que a gente pode seguir e o pessoal que está em casa nos assistindo pode, à medida que a aula for passando, pode deixando as dúvidas que a gente vai tirando. Obrigado, professor. Imagina. Então, vamos falar agora de tontura. Espera aí. Enquanto o senhor abre, na prática clínica, principalmente na neurocirurgia, só salientando para os alunos, é muito comum a questão de tontura. Então, essa aula do professor é extremamente importante, tanto para o clínico geral, porque isso aí é queixa no pronto-socorro, queixas agudas, então é extremamente importante. Um segundinho, eu já volto. Um segundinho. Muito bom. Vamos lá. Vamos share screen.
Estão vendo minha tela? Tá ótimo. Muito bom. Ó, o título dessa aula eu dei no Brasileiro de Neurologia para os nossos pares, né, para nossos colegas, né, neurologistas. O assunto é extenso e a gente, assim, impossível esgotar o assunto, cabe uma... Mas eu pensei, primeiro, a gente não perder as lesões centrais, né? No caso, eu pus AVC de tronco para um exemplo, mas poderia ser um tumor, uma esclerose múltipla, outra coisa que lesasse a porção central, né, do sistema vestibular, que muitas vezes isso é confundido com labirintite, e só para lembrar, labirintite é relativamente raro. A população leiga chama de labirintite, mas na maioria das vezes é uma labirintopatia e a maioria dos pacientes que procurar vocês com tontura vai ter a VPPB. Então, eu elegi para a aula de hoje não vamos comer bola, confundir uma labirintite com AVC de tronco, e a tontura mais comum que existe é a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, que todo e qualquer médico, se você não for fazer neurologia ou neurocirurgia, que você está só melhorando o seu currículo e fazer liga, você vai se deparar com uma VPPB e, nossa, a gente estudou para ser médico para ajudar os outros, para resolver o problema dos outros. E esse é muito bacana de resolver, porque 80% resolve na primeira manobra, 90% na segunda manobra, de maneira que é muito satisfatório, é muito gostoso você resolver um problema de uma pessoa que está sofrendo, às vezes, por anos, né? Eu tenho uma paciente que está com tontura há 3 anos, outra senhora com 1 ano e meio, enfim, não se faz diagnóstico de VPPB com exames complementares, se faz com a manobra propedêutica e a correção dela com outra manobra que, entendo eu, todo médico tem que saber. Precisa saber isso. Então, é por isso que eu elegi essas 3 coisas aqui. E vamos lá. Não quero avançar. Agora. Muito bom. E aqui, ó, o nome da aula é A Vida Como Ela É. É a história de um rapaz de 34 anos que foi assistir São Paulo contra o River Plate no Morumbi. Nunca o São Paulo havia vencido o River Plate na Libertadores, e já havia uma provocação antes de começar o jogo. Veja nos jornais que a torcida do São Paulo jogou pedra no ônibus do River. Os torcedores do River foram para cima da PM, os caras não tiveram dúvida, foram para cima da PM. Aqui, ó, e dentro do estádio, os argentinos ainda entraram em conflito com a polícia, eles foram para cima mesmo. Ó. E lá no estádio, aqui, ó, Bambis freguês, o Morumbi é nosso. Você imagina isso para um São Paulino, até então nunca ter ganho um jogo do River na Libertadores, e essa provocação toda. O fato é o seguinte, que de repente o São Paulo fez gol, esse meu paciente pulou de alegria, né, para gritar gol, etc. E
quase que imediatamente, imediatamente, tudo rodou. Ele via tudo rodar, ficou bastante tonto, e ele foi levado a um hospital. Chegando lá, queixa de forte tontura, ao exame, nistagmo batendo para a direita, andar com base alargada, restante do exame neurológico era normal. Tomografia de crânio normal, feito o diagnóstico da labirintite, e foi de alta com sintomáticos. Alguns até chegaram a pensar que esse paciente tivesse tenso por causa do jogo e aquilo tudo fosse psicossomático, tá bom? Essa aula aqui deveria ser interativa e, portanto, eu gostaria que vocês pensassem por um minuto ou mesmo escrevessem qual a hipótese diagnóstica de vocês para esse paciente e o que está de errado aí. Qual o problema que vocês olham aí que fala, puxa, isso aqui é benigno, vai para casa, ou isso aqui é maligno, vamos fazer tudo que exame que o cara precisa. Você recebendo esse paciente, qual a sua preocupação ou não? Você vai jogar dinheiro fora ou você vai investir num diagnóstico diferencial? Então, um minutinho para vocês pensarem, põe no papel o que vocês acham e eu vou comentar já para vocês. Professor, só fazendo um comentário desse caso do senhor, isso é muito comum quando a gente vai para a urgência, porque, na verdade, assim, na maioria das vezes, o nistagmo, ele não é perceptível pelos exames, as pessoas que fazem o exame neurológico, porque tem aquela barreira, né, no exame neurológico. Então, eu julgo que nem sempre esse nistagmo as pessoas percebem na hora que vão passar o caso clínico. Então, eu conduziria o caso do senhor do item 2 para frente, para ficar mais difícil, porque é assim que os casos chegam para a gente, quando os colegas ou as pessoas vão trocar ideia. É um paciente que anda com a base alargada, né, com o exame neurológico, aspas, normal, e os outros exames normal, e aí fica como labirintite. Né? Então, é um caso extremamente difícil, que nos aguça bastante coisa. Nós estamos diante, às vezes, de recursos escassos para pedir tudo quanto é exame de uma vez só, e o nistagmo à direita, eu vejo que é importantíssimo aí a necessidade de aguçar isso no exame neurológico. Então, eu reforço aí o exame. Heitor Dutra coloca aqui, professor, que a presença de nistagmo vai ao lado oposto do diagnóstico de labirintite. Indica uma causa neurológica, segundo ele. Então, não é verdade. Não é verdade. Se o paciente tem labirintite mesmo, viral, ele vai ter nistagmo, ele tem uma tontura rotatória, ele fica bastante sintomático e tudo. E aqui, no caso, o maior problema de todos, por incrível que pareça, é o exame neurológico dele estar normal. Esse é o problema. Eu vou mostrar para vocês já, mas assim, se o paciente tiver o RAU-MAG positivo, de que ocorre um atraso no reflexo óculo-cefálico, no Red Impulse Test, eu vou mostrar para vocês o sinal de RAU-MAG, paradoxal que seja, se o reflexo tiver alterado, que você consegue ver o olho movimentar, pode mandar esse cara para casa que ele está com labirintite. Se o reflexo for normal, a porção periférica está preservada, essa é uma lesão central, segura que o camarada está tendo um AVC de tronco. Mas vamos para o segundo caso, antes de eu destrinchar isso para vocês. Não percam, sigam prestando atenção na aula, porque vocês vão deixar de comer bola. Olha como a vida é, ó. Esse cara foi mandado para casa, esse que estava com o aqui, ó. Ele secou a vertebral de um lado aqui, ó,
e o sinal de meia-lua do outro lado aqui, ó. E olha o AVC de cerebelo que ele teve. Enorme. E mandaram para casa dizendo que era labirintite ou que o indivíduo estava nervoso por conta disso. Tá bom? E a vida como ela é, 2. Homem de 64 anos, passou a ter tontura que piorava com o movimento da cabeça, nistagmo atendo para a direita ao olhar para a direita e para a esquerda ao olhar para a esquerda. Algum desequilíbrio e ele não conseguia fazer a marcha em tandem. Que exame vocês querem? Agora. 1, 2 e... Escutei alguns de vocês pedir a ressonância. Não vamos comer bola de novo, né, pessoal? E aí vai a nova ressonância do senhor de 64 anos, que é o outro paciente, a vida como ela é, 2. Aqui, ó. A ressonância dele é absolutamente normal. E agora, seu Zé, conta para mim. Mandamos para casa esse cara ou não? Pensa um pouquinho. E aqui, ó. A propedêutica neurológica é mais sensível do que a ressonância. Professor, antes de outra ressonância no dia seguinte. O Vinícius Pereira aqui pediu uma tomografia de crânio. Jogou dinheiro fora, Vinícius. Vamos de ressonância e vamos de outra ressonância. Aqui, ó, outra ressonância, 36 horas depois, um baita de um AVC. E a dica que esse paciente, certeza, tinha que ficar, tá aqui, ó. Nistagmo batendo para a direita, se a lesão é periférica, respeita a lei de Alexander, que é, por um lado, muito nistagmo, no meio, pouco para o mesmo lado, e do outro lado, nada ou quase nada, mas se tiver, tem que bater para o mesmo lado. E aqui, ó, ele batia para a direita ao olhar para a direita, e para a esquerda, olhar para a esquerda. Certeza é central. Certeza. Com a ressonância normal, pode pedir outra 36 horas depois, que você não vai comer bola. Vamos destrinchar esses 2 casos, aprendendo a examinar. Aqui, ó, só para dizer que não é que come bola aqui no Brasil, come bola nos Estados Unidos. Dos pacientes com AVC, com queixa de tontura, 35% não foram diagnosticados, contra só 4% com sintoma motor. O camarada chega com uma hemiparesia, uma moleza, né, pessoal? O cara chega que nem esse senhor de 62 anos, tem alguma dificuldade para caminhar, só não consegue fazer a marcha tandem, etc. Você faz a ressonância normal, aí, ó, 50% de falso negativo nas primeiras 24, 48 horas. Exame neurológico, não. O exame neurológico vai mostrar para você que esse paciente tinha uma lesão central. Como é que a gente vê isso? Vamos dar aula, então. Aqui, ó. Primeiro, como é que ela se manifesta? E aqui está a tabela. Pode fotografar a tela e depois, se vocês quiserem dar uma estudada e tudo, um por um, porque eu não vou falar de tudo. Eu falei para vocês que eu ia eleger esses 3 elementos para falar para vocês. Então, aqui, ó. Episódica posicional, ou seja, o indivíduo fica tonto por um período paroxístico e passa a tontura, ou melhora muito a tontura, determinadas posições. A tontura ocorre em determinadas posições. Por último, não é essa aula, mas por último, a pessoa que queixa que quando levanta da cama ou levanta da cadeira fica tonta, não esquecer de hipotensão ortostática. Tá bom? Média pressão deitado em pé, 20 milímetros de Hg de mercúrio da sistólica e 10 da diastólica ou mais é hipotensão ortostática.
qual a diferença da vertigem posicional paroxística benigna da central, da maligna? Dix-Hallpike. Red Impulse Test. Já vou mostrar isso para vocês. Mas fundamental. Além disso, skill deviation e o nistagmo andando de um lado para o outro, por exemplo. Episódica espontânea paroxística. Não é provocada pela posição. Ela começa do nada. Crise de ansiedade. Síndrome do pânico. Raro, mas pode. Hipoglicemia, enxaqueca também não é comum. Meniere, nessas circunstâncias, eu acho que é a causa mais comum. Episódio isquêmico transitório e arritmia cardíaca, baixo fluxo, tá bom? Em geral, você vai referir, você vai fazer o diagnóstico tirando a história desse paciente, tá bom? Em contraposição às episódicas, o contínuo após exposição, intoxicação, verme, trauma, né? E é contínuo daí em diante, ou contínuo espontâneo. Não foi provocado por substâncias ou por intoxicação, começou do nada, e aí que mora o perigo. Aqui, ó, labirintite e AVC, ou, se quiser, alterações do tronco cerebral. E vamos entrar aqui no HALMAG, já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Primeiro, a vertigem pulsional benigna. O diagnóstico da vertigem pulsional benigna se faz com a manobra de Dix-Hallpike, que é deitar o paciente com a cabeça virada para você a 45 graus e ele ir também a 45 graus abaixo da maca. Então, você mede mais ou menos a altura do tronco para o ombro chegar no limite da maca, tá bom? Para a cabeça poder ir lá para trás. E aqui, ó, quando você vira o nariz, no exemplo aqui, para a esquerda, que é o dessa senhora aqui, ó, o que você faz? Você alinha o canal semicircular posterior esquerdo para que as pedrinhas que estão fora do lugar, os otolitos que estão no sacro nutrículo e saíram de lá, foram para o canal semicircular posterior, no caso deste exemplo aqui, esquerdo. E aqui, ó, você virou a cabeça para a esquerda e deitou o paciente, as pedrinhas que estão aqui vão escorrer. No que elas escorrem, elas formam um fenômeno de êmbolo. E, portanto, o indivíduo vai ter nistagmo, que depende para onde ele está olhando. Depende para onde ele está olhando, mas ele vai ter nistagmo, você vai ver isso. Presta atenção. Vai rodar isso, pessoal. Presta atenção. Ó, como eu sei que é benigno? Como é que eu sei que é benigno? Primeiro, que demora para começar. No caso dela, mais ou menos 5 segundos. Não é imediato. Os centrais, a provocada por posição, começa na mesma hora e dura muito mais do que 1 minuto. Na VPPB, acaba em 1 minuto. Não esqueçam disso. E aí vai uma benigna. Repare quando ela chegar lá embaixo, só depois de 5 segundos é que vai começar o nistagmo. Presta atenção. 101, 102, 103, 104, aqui, ó. Não foi imediatamente. E ela já queixou. Na mesma hora ela queixou. Fez, Vamos de novo. Ó, presta atenção. Não é imediatamente, é em seguida. E repara o nistagmo no olho dela, ó. Demorou um pouquinho,
e começou o nistagmo, tá bom? Certeza, esta é uma vertigem posicional paroxística benigna do canal semicircular posterior esquerdo. Vamos só para vocês entenderem que viramos para a direita. Na hora que você virou para a direita e as pedrinhas estavam aqui, você deita, as pedrinhas só rolam sobre elas mesmas. Elas não conseguem fazer, como virado para cá, de que a pedrinha escorre e faz um efeito de êmbolo. Tá bom? Demora mais um pouquinho, não é imediatamente, e acaba com menos de 1 minuto. Presta atenção. E vai passar, ó. Acabou. Acabou o nistagmo dela, pessoal. Benigna, certeza. Eu fiz uma continha aqui, deve bater uns 20 segundos de nistagmo. Como é que resolve o problema? Resolve daí. Desta posição, você vai virar o paciente de um lado para o outro. Ó. Presta atenção. Aqui, ó. Era para a esquerda, as pedrinhas estão no canal semicircular posterior esquerdo, e você vai virar a cabeça do paciente toda, de um lado para o outro, até olhar para baixo, para a ação da gravidade jogar as pedrinhas de volta no sacro e no triclo. Você deita a paciente, faz o diagnóstico e você vai virar a cabeça dela totalmente até ela olhar para o outro lado. Como isso aqui não é filme do exorcista, o paciente precisa ajudar a virar na maca, porque senão você vai torcer o pescocinho da vítima. E não é o caso. Então, o paciente precisa ajudar você até ele olhar para baixo e voltar. 82% resolve nessa primeira manobra, 90% na segunda, pessoal. É gratificante resolver esse problema. E aqui, ó, a correção. Presta atenção. Eu estou falando para ela. Vai virar tudo para ela ajudar a gente, porque senão você vai ter que torcer o pescoço dela. A filha perdeu a mãe, achou de novo, enquadrou de novo, ó. Estou pedindo para ela virar. Acabei de virar para baixo, ó, tudo para baixo. Tem que esperar a pedrinha escorrer um pouquinho, dá uns segundinhos para a pedrinha escorrer, uns 15, 20 segundos. E aí você levanta ela olhando para baixo do outro lado. Ó. Agora vai, ó. Ó. Detalhe final, carinho do professor Mutarelli. Não pode ter dúvida disso. Não fique avexado de perguntar. Não entendeu? Por favor, pergunte. Vou continuar a aula. Quando terminar a aula, não pode ter dúvida disso, porque você vai curar sem pedir exame nenhum. É muito legal. E como a gente resolve a diferença entre a labirintite, um AVC ou uma lesão de tronco? HALMAG, Skill Deviation, característica do nistagmo e outros sinais de tronco. E aí vai. Primeiro, as lesões periféricas causam perda auditiva e alteração tanto do sacro quanto do triclo, como dos canais semicirculares. No ouvido está tudo. Só para lembrar, os canais semicirculares são responsáveis pela aceleração angular, que é esta ou esta, enquanto que o sacro e o triclo são responsáveis pela aceleração linear.
esta ou esta, tá bom? É na linha, aqui, aqui ou aqui, tá bom? As lesões periféricas, você perde a aceleração linear, a aceleração angular e, possivelmente, a audição. Enquanto as lesões centrais, reparem, ó, o núcleo vestibular superior só recebe informações dos canais semicirculares, só recebe informações de aceleração angular. Enquanto que, para dar outro exemplo, o núcleo vestibular lateral só recebe informação da aceleração linear, nada de angular. E, portanto, neste caso aqui, se você puser o paciente de olhos fechados em pé, ele vai cair para o lado, mas não vai ter nistagmo. Não vai ter nistagmo. E vice-versa. Esse paciente vai ter nistagmo, mas não vai cair para o lado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que pode fotografar essa tela também, pessoal. Nas síndromes periféricas, tudo acontece de maneira harmônica e intensa. A síndrome é completa, harmônica, proporcional. Todos os sintomas vestibulares estão presentes com a mesma intensidade. Já a síndrome vestibular central, a síndrome é frequentemente parcelar, incompleta e desarmônica. A máxima é a seguinte: a não ser pelo AVC do vermes, do flóculo e do nódulo, que eu já vou mostrar para vocês, e tem que saber fazer o diagnóstico, a não ser por isto, em geral, quando o paciente está tranquilo, o médico fica nervoso. Quando o paciente está péssimo, o médico fica um pouco mais tranquilo. Precisa descartar o AVC de tronco, que nós já vamos falar já, mas quando o paciente está passando muito mal, em geral, a lesão é periférica. Não vou discorrer sobre tudo isso aqui, mas o mais importante é aqui, ó, que nas lesões periféricas, o indivíduo tem o Red Impulse Test, né, o HALMAG, que eu vou mostrar já para vocês, alterado. E nas centrais, o HALMAG é normal. Isso que é paradoxal, isso que a gente precisa prestar atenção. Vamos lá. Aqui, ó, no caso dessa menina, ela tem um nistagmo que ela bate rápido para um lado, quando ela olha para um lado, e lento para o outro, quando ela olha para o outro. É um neurinoma de acústico causando uma compressão do tronco e, portanto, um lado que tem nistagmo é para o tronco e o outro por conta do chivanoma. Presta atenção. Ó. Ó, quando ela olha para lá, ó, e quando ela olha para cá, vou pôr de novo. Vou pôr de novo, espera lá. Ó, ela vai olhar para a esquerda e você vai ver um nistagmo fino batendo para a esquerda. E quando ela olhar para a direita, ela vai ter um nistagmo grosseiro batendo para a esquerda. Não pode ser periférico, é certeza central. As periféricas batem sempre para o mesmo lado, pessoal.
Presta atenção. O tipo do nistagmo disse a central periférica. Os nistagmos periféricos, de novo, respeitam a lei de Alexander, é mais intenso para um lado e bate para aquele lado, menos intenso do outro, porém bate para o mesmo lado. Mudou de lado, central. Nistagmo rotatório, vertical puro, ou rotatório puro, sugere central. Ou um desvio skill. Desvio skill, ó, um olho para cima, outro olho para baixo. Se você tiver dúvida, novamente, ó, faz o cover test. E você vai ver o olho do indivíduo fazer isso conforme você faz, e você vai diagnosticar o skill, desvio skill. Desvio skill é central. E, portanto, um AVC. Ó, desvio skill, olhou para baixo, vai olhar para cima com o outro, ó. Olhou para cima, ó, vai olhar para baixo de novo. Olha, ó. Quero agradecer ao meu amigo e colega, Dr. Pélix Maranhão Filho, o maior propedêutico que eu conheço. Aprendi muito com ele e cedeu esse vídeo que eu não tinha. E você pode ver ele refletido na tela ali. Muito bom. Red Impulse Test. Vê a função vestibular e motricidade ocular em pacientes em coma. No paciente acordado, a fixação pode suplantar o sistema vestibular. A manobra deve ser veloz. Veloz. E não é filme do Schwarzenegger. Você não vai torcer o pescoço. É veloz e curto. Presta atenção. Você vai virar a cabeça de um paciente de um lado para o outro e tem que ser veloz por causa disso aqui, ó. Num funcionamento normal, ó, você vai virar a cabeça para um lado e você aumenta o trem de impulso deste lado e diminui do outro. Portanto, se você virar lentamente a cabeça desse paciente, ele só pelo fato de diminuir o trem de impulso, ele pode compensar. E, portanto, você tem que ser mais veloz do que ele consiga diminuir o nistagmo, o trem de impulso do ouvido bom. Teria que ser negativo. Não existe trem de impulso negativo. Dá para entender? Portanto, tem que ser veloz. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês. Ó. Ó. É curto e rápido. Aí, ó. Vou pôr de novo. Ó. Pera lá. Presta atenção. Eu vou virar a cabeça dela para a esquerda e você não vai ver o olho dela mexer. O movimento é tão veloz que você não consegue ver ela movimentar o olho. E quando eu for virar para a esquerda, ela pula em seguida. Ela segue em seguida e você vê o olho mexer. Presta atenção. Lógico que para o lado esquerdo, ela mexeu o olho, mas você não consegue ver que ela mexeu. O olho parece que ficou parado, de tão veloz que é a correção pelo lado bom. Presta atenção. Ó, você não viu mexer. Agora, ó, você vê mexer. Você não vê mexer e agora você vê mexer. Ó, como ela pula depois. Certeza que é periférico. Certeza que é periférico. E, para terminar a aula e a nossa noitada antes das perguntas, é o seguinte.
microsemiologia, macroerro. Examinou de menos, errou demais. Fez a ressonância e mandou o senhorzinho de 64 anos para casa e o camarada tinha um baita de um AVC de fossa posterior. E, portanto, importante você distinguir o que é central e periférico e extremamente importante saber fazer a manobra para diagnóstico de VPPB, porque você vai se deparar com ela. Portanto, se você estiver em dúvida, por favor, agora é a hora. E não cale-se para sempre. Pode perguntar agora ou depois. Dúvida, pessoal? Temos sim, professor. Gabi Alves aqui, ela diz, professor, tem como explicar a associação que alguns pacientes fazem entre episódio de vertigem sem náusea, relacionando a ingestão de alguns alimentos variados entre os pacientes? Obrigada. Gabi Alves. Depois ela faz a segunda pergunta, mas vamos primeiro nessa. Mas eu acho que eu não entendi a pergunta. Ela está dizendo que a pessoa tem náusea com determinados alimentos e não tem náusea com outros. Isso. Olha, a náusea e o vômito, eles são, na verdade, um mecanismo de defesa para a gente não se intoxicar. E, portanto, quando você come uma coisa estragada, você tem uma gastroenterocolite. Não só um monte de diarreia, como o gastro se manifesta por vomitar. E, uma vez que você ou comeu algo estragado, e o exemplo aqui em casa que a gente usa para essa expressão que eu já vou explicar para vocês, é a expressão sopa de mandioquinha. Sopa de mandioquinha é o seguinte, é saudável, não tem problema nenhum, só que um dos nossos filhos aqui estava com uma virose. Não estava se sentindo bem, estava com febre, dor no corpo, etc. Então, nós fizemos sopa de mandioquinha para descer bem. No meio da noite, esse filho levantou e vomitou toda a sopa de mandioquinha. A partir daí, por uma questão de instinto de sobrevivência, ninguém que já vomitou sopa de mandioquinha ou qualquer outra coisa, quiabo, com gosto particular, vai conseguir tomar aquela sopa de novo. Muitas vezes, só de sentir o cheiro, ela já fica enjoada, de sentir o cheiro, que é para não comer aquilo, porque aquilo, para o instinto de defesa dela, é intoxicação. Então, não tem muito a ver com o labirinto, nesse sentido, né? Tem a ver mais com o tipo de alimentação que você vai comer e se defender. Se eu não respondi sua pergunta, você pergunta de novo, por favor. Professor, a Gabi está inspirada. Vamos lá. Professor, o teste de Hintz com H tem aplicação diagnóstica para VPPB? Não. Obrigado a pergunta. O RINT, o Red Impulse Test, o Skill Deviation, o tipo de nistagmo e assim por diante, é para você fazer o diagnóstico de central periférica. O Red Impulse Test, né, o RINT, portanto, é positivo, alterado nas lesões periféricas. E, portanto, a pessoa tem que estar com um quadro sugestivo, porque se eu fizer o Red Impulse Test em vocês que estão assistindo a aula no Nicolas, vai vir normal. Isso não é um AVC. É um AVC em quem está com um quadro que você suspeitou de uma labirintite, de uma labirintopatia, e quando você faz o Red Impulse Test, o RINT, o HALMAG,
e ele vem normal, que a pessoa está com um quadro vertiginoso, e o RINT vem normal, certeza que a lesão é central. Esse é o paradoxo da coisa. A pessoa está com tontura e você faz o RINT nela, e você vê o olho mexer, portanto, positivo, fique tranquilo, isso é periférico. Imagino que eu respondi sua pergunta. Gabriela pergunta ainda, professor, se essa vertigem tem relacionamento com o consumo de alimentos, por exemplo, hipersódicos ou hiperglicêmicos. Boa pergunta. E tem a ver, você tem razão. Na síndrome de Meniere, a pessoa piora muito comendo salgado e melhora bebendo água ou diurético. E pessoas com labirintopatia, especialmente irritável, né, o labirinto irritável, você comer doce, açúcar, com aumento da descarga de insulina, o indivíduo pode ter tontura e, portanto, pessoas com labirintopatia, mais do que VPPB, ou as centrais, que não adianta nada disso, mas para Wernicke e outras, é importante comer com dieta hipossódica e evitar doce. Perfeito. Eu acho que a gente pode seguir, que as perguntas finalizaram. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar que estava no programa. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, pode me falar, porque eu acho que a gente ia falar da visão, falamos, da motricidade ocular em coma e das tonturas. Eu acho que tudo que eu me comprometi a falar, eu falei. Professor, não sei se cabe aqui, ou talvez uma outra aula, falasse um pouco sobre a questão do AVC de tronco, quando é alterna, quando não é. Talvez se eu pudesse dar uma visão geral para os alunos, que eu vejo que isso é um pouco confuso na prática, e eles se confundem um pouco. Vamos rever, mas isso falei na aula passada. Vamos rever. Espera aí que deixa eu abrir a coisa aqui. Espera aí. Não é este. Eu acho que foi essa aula mesmo que eu dei semana retrasada, mas vamos rever a questão do AVC de tronco. Espera lá. Estão vendo minha tela? Perfeito. Então, bom. O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. As lesões de tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, causam as hemianopsias alternas. E como disse há 15 dias atrás, como diria Sherlock Holmes, quanto mais bizarro, mais fácil o diagnóstico, que é o nervo craniano de um lado e o corpo do outro. Vamos começar pelo exemplo mais fácil, que é, imagine que você tenha uma lesão de tronco da ponte
da ponte, no exemplo que eu estou querendo dar aqui, a esquerda do paciente, tá bom? Do tronco à esquerda do paciente. A perna e o braço vai ter uma perda da motricidade contralateral à lesão, porque ocorrerá ainda a decussação das pirâmides no bulbo, né? Aqui representado no bulbo, e, portanto, você vai ter uma hemiparesia à direita, fraqueza do braço e da perna à direita, enquanto que o sétimo nervo craniano, aqui, ó, ele já cruzou, e, portanto, o sétimo, que está deste mesmo lado esquerdo, vai causar uma paralisia facial à esquerda. E, portanto, a gente chama de hemiparesia alterna. Fraqueza do sétimo à esquerda, com o corpo à direita. E eu costumo dizer que o nervo craniano identifica o nível da lesão, no caso, a ponte, e o lado da lesão, no caso, a esquerda. Deixa eu mostrar essa outra figura para vocês. Ó. Tá vendo? Ó, o piramidal descendo aqui, ó, né? Ó, mesencéfalo, ponte, e aqui embaixo o bulbo. O piramidal está descendo aqui, ainda não decussou, que ele vai decussar aqui no bulbo, né? E o sétimo nervo saindo aqui, ó, aqui na frente. Então, aqui, ó, tá o piramidal e o sétimo saindo aqui junto com ele. E no exemplo que eu dei, ó, o sétimo periférico à esquerda e o corpo à direita. Do ponto de vista fisiológico, funcional, essa é uma lesão periférica, por mais que seja dentro do sistema nervoso central, porque você pegou as fibras da unidade motora, o corpo do motoneurônio. Então, uma paralisia facial periférica, que, na verdade, anatomicamente é central, com o corpo contralateral. E o outro exemplo que eu tenho aqui é mais ou menos igual a este, é uma lesão bulbar alta, ainda não aconteceu a decussação das pirâmides, deixa eu mostrar para vocês de novo, ó. Só para lembrar, ó, a ponte está aqui está o bulbo, a decussação é lá embaixo, né? E, portanto, ó, você pegou a saída do hipoglosso, e, portanto, o hipoglosso, você vai dizer o lado é o lado esquerdo e é bulbar, essa lesão é do lado esquerdo e é bulbar por conta do hipoglosso, e braço e perna à direita, alternando, portanto, hemiparesia alterna, nervo craniano de um lado, corpo do outro. Eu acho que era isso, o Nicolas. De hemiparesia alterna, eu acho que era isso. Perfeito, professor. Acho que não tem mais dúvidas. Acho que o senhor queria comentar mais alguma coisa ou fazer as considerações finais, mas eu já aproveito para agradecer a presença de todos. E, Vinícius Pereira fez uma última pergunta aqui, acho que dá tempo para a gente finalizar. Nesses casos da lesão de ponte, teremos desvio de rima? Se sim, de qual lado isso ocorre? No caso do exemplo que a gente deu ali, o desvio de rima vai para o lado que a musculatura está funcionando. Então, o lado que está fraco não consegue contrapor outro lado, e no exemplo que eu estou dando, o desvio da rima vai para a direita, porque o rosto é à esquerda no exemplo que eu dei. Tá bom? Perfeito, então, professor. Quero agradecer a todos os acadêmicos que esteve aqui envolvidos, ligas do país inteiro, tá? Foi extremamente didático, extremamente pontual. Eu, do lado de cá, aprendi bastante aqui com a aula do senhor. Obrigado mesmo.
Eu queria deixar as considerações finais e depois eu já deixo por encerrar a nossa reunião e, posteriormente, nós teremos outros eventos que vamos divulgar nos nossos grupos. Obrigado. Eu, novamente, queria agradecer o Nicolas e o convite, doutor Eberval, professor Eberval, e para mim sempre um prazer dar aula. A vida da gente é corrida, nem sempre a gente pode aceitar, mas não podia deixar de faltar com o professor Eberval. E só eu acho que é importante, na época em que a gente tem eletroencefalograma, eletroneurografia, ressonância, espectroscopia, PET, etc., etc., se você não sabe o que você está procurando, você não vai achar. Você vai gastar um monte de dinheiro e às vezes você vai pedir do lado errado. Isso, assim, é comum no meu consultório, extremamente comum. A pessoa vem com um bolo de exame e a resposta não está em nada daquilo. Então, examine, faça o diagnóstico localizatório e depois pede o exame. E tem outro detalhe, chega com um discurso, né? Não sei o que tem, já fui em vários médicos e os exames todos normais, né? É justamente esse discurso que chega. É isso aí. Mas, novamente, muito obrigado. Foi um prazer. Perfeito. Obrigado a todos e por encerrar a nossa reunião de hoje.